Fala galera, vamos dar continuidade aos nossos estudos do módulo Serviços Externos. Estamos na unidade definir uma especificação de API para um serviço externo. Então vamos lá. Estamos nesse tópico aqui. E o que faz um esquema válido e com suporte? Agora sabemos do que se trata uma especificação de API, mas o que queremos dizer com um esquema válido e com suporte? Há requisitos de validação de esquema que a especificação OpenAPI define e também há requisitos externos de esquema de serviços externos. Os serviços externos podem dar suporte adequado ao seu esquema e chamar seu serviço web quando esses dois requisitos são atendidos. Uma introdução sobre validação de esquema. Embora um esquema possa ser lido por pessoas, ele também pode ser lido por máquina. Ele precisa seguir uma estrutura lógica para que os serviços externos possam consumi-lo facilmente. Um esquema estruturado incorretamente significa que o serviço web externo não pode se comunicar, retorna mensagens de erro e exceção. E por fim, os serviços externos não podem ingeri-lo. O atendimento a restrições estruturais, lógicas e de sintaxe é uma primeira aprovação necessária da validação de esquema. A especificação OpenAPI define regras gerais e remove as dúvidas em chamar um serviço web externo. Esquema de serviços externos com suporte. Além das diretrizes do OpenAPI para validação de esquema, existem também limitações de esquema específicas aos serviços externos. Então, é melhor examinar esses requisitos antes de registrar sua especificação da API nos serviços externos. Um esquema para suporte pelos serviços externos significa que seu esquema é válido de acordo com a especificação OpenAPI e também atende aos requisitos de serviços externos específicos. Por exemplo, uma especificação da API poderá falhar no processo de registro se exceder a limitação de tamanho do arquivo ou o limite do número total de objetos ou ações. Para uma lista de requisitos principais, para criar um esquema suportado pelo serviço externo, consulte a ajuda do Salesforce, considerações sobre serviços externos aprimorados. Então, basta clicar aqui. Vamos nos aprofundar no que é um esquema com suporte. A próxima etapa deixa tudo montado. É uma peça básica, porém essencial, para que as ferramentas como o Flow Builder, o construtor de fluxo, né? Ou os bots do Einstein possam chamar serviços web externos com êxito. Então, se você usa a estrutura de código aberto, OpenAPI, pode usar o editor do Swagger para confirmar se seu esquema está em conformidade com as especificações OpenAPI. Se quiser fazer um pequeno desvio, copie o esquema. Então temos aí o link. Então temos aqui o link, né? Para o Swagger Editor. Você não pode receber nenhum erro. Você não deve, né? Você não deve receber nenhum erro. Deixa eu clicar nele aqui para a gente ver. Tá aqui, ó, o script aqui, ó. Beleza? Tudo em código Swagger. Então, esse é um esquema. Fechar. Abordamos alguns conceitos sobre especificações de API e também alguns requisitos. Quer se aprofundar e ver na prática os serviços externos? Claro que sim. Veremos isso na próxima unidade. No entanto, antes de prosseguir, vamos rever as duas primeiras etapas que discutimos na primeira unidade. Então, um provedor externo de serviço web disponibiliza sua especificação da API baseada em REST. Recebemos a especificação
da API no nosso banco fictício em esse link aqui, ó. Beleza? E dois, com base na especificação OpenAPI, o provedor de serviços da web, como no nosso exemplo de serviço bancário, um desenvolvedor ou até mesmo você cria uma especificação da API baseado em JSON que descreve a API. Embora não tenhamos criado essa especificação por conta própria, analisamos os elementos do esquema e os requisitos para garantir que ela terá suporte. Quando você trabalha com serviços web externos, você ou seu desenvolvedor podem criar a especificação da API que atende seu caso de uso. Certo? Então, vamos encerrar por aqui. Temos esse teste aqui para resolver. Vou deixar aí como atividade para vocês, beleza? Eu vou resolver ele aqui, mas com base no que a gente já estudou, dá para resolver aí. Não vou gravar vídeo dele não, beleza? Então, valeu. Se eu decidir gravar, eu posto aí. Mas acredito que eu não vou postar não. Como não é desafio prático, né? Os testes dá para fazer aí com facilidade, beleza? Então, valeu.